falou. No estudo de Apocalipse, já estudamos Apocalipse algumas vezes, mas dessa vez eu estou sentindo que está sendo diferente. Eu acho que ele está muito contextualizado, né? Especialmente esse capítulo que nós vamos abrir hoje, capítulo 4. Vai ser projetado. Gostaria que os irmãos vissem essa imagem. Capítulo 4, nós vamos ler o capítulo rapidamente. Eu quero que vocês tenham hoje também uma visão do trono. Na sua mente, no seu coração, você visualize o trono onde Deus está assentado e sempre estará. Estou muito feliz também de ver a Dulce e a Ana. Muito bom ter vocês conosco. Apocalipse capítulo 4. Nós vamos ler esse capítulo, são 11 versículos. Veja o que diz aí. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Isso aqui é tremendo, isso aqui é impressionante, né? A gente não consegue imaginar esta visão que João teve. Só de ler dá um arrepio, de pensar que ele viu a glória, a majestade de Deus assentada no centro do universo, de toda a criação material, física, espiritual. Se nós temos um vislumbre do que é o universo, e a cada ano a gente tem alguma informação acrescida que o universo é muito maior do que se imagina, então, imagine o mundo espiritual, onde Deus está assentado sobre todas as coisas. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós nos curvamos diante do Senhor e da sua majestade, e olhando para a tua palavra e contemplando esta visão que João teve, escrita, nos impressiona a tua grandeza, a tua majestade, e nós rendemos graças a ti. E como aqueles seres viventes, nós também dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso.
maior que as nossas necessidades, maior que as nossas dificuldades, maior que a pandemia, maior que qualquer outra doença, por mais difícil que seja, e por mais terror que possa causar no mundo, o Senhor está no controle e sempre estará. A história está nas tuas mãos, toda a história da humanidade. O Senhor sabe cada detalhe. E nós queremos nessa manhã, mais um pouco, estudando a tua palavra, ter essa visão do Senhor, o Senhor entronizado, o Senhor exaltado sobre toda a criação, que além da interpretação literal da tua palavra, também tenhamos uma aplicação pessoal, particular, para as nossas vidas. Que essa palavra faça diferença no nosso dia a dia, não apenas no conhecimento, mas na prática, na nossa vida cristã. Nos abençoa nesse tempo, ó Deus. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Apocalipse pode ser dividido em 3 segmentos. Os comentários, as análises dividem Apocalipse em várias partes, esboço. Mas a própria palavra, ela divide o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, em 3 segmentos. Logo no capítulo 1, versículo 19, diz ali, escreve, pois, as coisas que viste. João tem uma visão de Jesus glorificado, Jesus ressurreto, com seu corpo de glória, e é aquilo que João vê. Jesus após a sua morte, ressurreição e ascensão. Essa visão impressiona João, e é uma impressão que nunca saiu da sua vida. Depois diz, e as coisas que são. E essas coisas que são tratadas no capítulos 2 e 3, que fizemos, eu e o pastor Samuel, né? Pastor Samuel mais do que eu até, as épocas das igrejas, as eras das igrejas, desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, a igreja presente na terra, tudo que está acontecendo nesse período diferente, um período dispensacional diferente de outras épocas. Então essas coisas que são. Mas a partir do versículo 4, abre-se uma porta no céu e também uma revelação diferente das coisas que hão de acontecer depois destas. Da visão de Cristo glorificado, da época da igreja, a igreja arrebatada, a igreja recompensada, os crentes com corpos glorificados. E aqui fala de um futuro sem a presença da igreja verdadeira, igreja corpo de Cristo, ainda há uma igreja nominal. A igreja de Laodiceia, ela entra na grande tribulação. Ela é morna, ela não é quente nem fria, então ela será vomitada na grande tribulação. É uma igreja organização, uma igreja nominal, uma igreja que não passou pela conversão, novo nascimento, não experimentou uma regeneração. Então é a igreja de nome. É uma igreja composta de membros de igrejas, de diversas igrejas, de grupos, segmentos completos, de segmentos, de partidos, até com o nome de evangélicos. Essa igreja não será levada no arrebatamento porque não é o corpo de Cristo, não é a noiva. O encontro nos ares, no arrebatamento, será apenas com a noiva. A noiva estará completa. Mas tudo aquilo que não é noiva ficará e entrará num período muito difícil que nós estaremos estudando aqui do capítulo 4 até o capítulo 22, o último versículo, as coisas que hão de acontecer. Apocalipse 4, ele faz uma mudança rápida, ele muda a cena da terra, de João ali na terra, vendo aquelas coisas, e agora muda para o céu. De repente o céu se abre. Algumas vezes nas escrituras o céu se abriu, e pessoas tiveram visões, e transmitiram essas visões que foram escritas na palavra. Então o céu se abre, abre-se uma porta no céu, e João é levado para lá em espírito. E ele vê aquilo que há de acontecer. Então, num grande período aqui do Apocalipse, ele está tendo essas visões que ele escreveu, mencionando das coisas que hão
de acontecer. De repente, da terra para o céu aberto, e a primeira coisa que ele vê lá no céu aberto, adentrando aquela porta, em espírito, ele vê um trono. Trono significa autoridade. É esta visão que João tem imediata. E o versículo 1 diz isso: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aqui nós temos 2 pontos focais, 2 pontos centrais nesse versículo. Primeiro, uma porta aberta. Então, uma oportunidade de revelação do futuro que João teve naquela época. Deus está abrindo o céu. Enquanto Laodiceia fechou a porta para Jesus, aqui Deus está abrindo a porta do céu e revelando a sua vontade para a humanidade. Então, uma porta se abriu no céu. Há 3 portas mencionadas nesses primeiros capítulos. Primeiramente, aquela porta da oportunidade, que foi mencionada lá para a igreja de Filadélfia. Oportunidade de evangelização, pregação da palavra. Uma porta se abriu, uma porta de oportunidade. Mas também fala da porta fechada, da igreja de Laodiceia. Talvez os corações dos crentes se fecharam e Cristo estava do lado de fora. Mas aqui, a terceira porta fala de uma porta aberta no céu, e essa porta dá acesso ao local onde está o trono de Deus, onde Deus se assenta e reina. Há 2 interpretações sobre quem está sentado no trono. Há a interpretação que é Deus Pai, e às vezes há esse câmbio, né? Tem Apocalipse capítulo 5, Deus Pai está no trono e Jesus está do lado, né? Aqui é uma interpretação particular, que não é só minha, mas de muita gente também. Nesse capítulo, eu entendo que aqui é Jesus mesmo. Aqui não se trata do Pai, embora o trono é de Deus e Deus é a Trindade, né? Mas aqui eu entendo que se refere a Jesus que está sentado no trono. A visão de João vê Jesus, o Deus eterno, sentado no trono. E vou provar isso biblicamente. Então esse é o primeiro foco desse versículo, uma porta aberta no céu. Mas ele ouve uma voz como de trombeta, a mesma voz que ele ouviu antes, uma voz forte e poderosa, e uma voz que exige urgência, ou seja, a urgência na revelação, porque essas coisas hão de acontecer. A trombeta evocava o povo a congregar-se, alguma coisa importante está acontecendo. Então ele ouve aquela voz como uma voz de trombeta, forte, potente, mas também clamando por urgência. Esses são os dois focos do capítulo 1. O versículo 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito. Então ele vê a porta aberta no céu e em espírito ele vai até lá, como num transe, né? Ele está lá e vendo aquelas coisas, e foi colocado no céu um trono, armado no céu, dá a ideia de colocado ali, né? Para que ele visse um trono, e no trono alguém sentado. O centro do universo e do mundo espiritual, tudo que é criado materialmente, fisicamente, depende do governo e da manutenção diária desse Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada subsiste. Ele mantém tudo funcionando. A ciência, a astronomia, ela vai trabalhar com princípios, né, da física, e vai dizer, olha, existe um princípio da física no universo, né? Agora, não sei se vocês leram recentemente, eles conseguiram, através do telescópio, fotografar ou filmar uma luz que sai de um buraco negro, não vou lembrar o nome do buraco negro agora, não importa muito, né? Mas uma luz que é muito mais rápida que a velocidade da luz. Um raio que sai do buraco negro, eu não sei quantas vezes mais veloz do que a luz, que é tido que a velocidade maior que há no universo é a velocidade da luz, né?
E ela é muito mais vezes, não tem nem como calcular direito, né? Eles não conseguem entender como dentro de um buraco negro sai um raio de luz e a velocidade é muito superior ao raio da luz. Ou seja, há mistérios na criação que foi feito lá no princípio que o homem ainda nem imagina e vai descobrindo bem aos poucos, né? E eu imagino um Deus muitas vezes bem-humorado, rindo da tolice e da ignorância, especialmente da ciência. Nunca ouvimos tanto falar em ciência. Olha, a ciência diz, agora nós temos um presidente que é a favor da ciência, que jura com a mão em cima da Bíblia e no outro dia aprova o aborto, né? Que coloca uma transexual no Ministério da Saúde. Nós estamos falando do outro país, né? Mas a situação aqui não é muito diferente no nosso país. É isso que todo mundo está querendo. Todo mundo não, né? Todos aqueles. É assim que vai ser. Apocalipse está cada vez mais contextualizado. Nós estamos quase andando nas páginas do Apocalipse. Há uma proximidade de coisas muito diferentes para acontecer e nós estamos às vésperas dessas coisas que hão de acontecer. E me surpreende um esfriamento da igreja. E não estou nem falando agora de pandemia, não estou falando de anos já, não estou falando de agora, né? Mas me surpreende um esfriamento da igreja. Nós estamos vindo agora, né? E eu sempre noto, né? Toda manhã, não só no domingo, mas especialmente no domingo, como a gente dá importância para o que a gente come, não é verdade? Uma coisa mais natural é ver pessoas carregando sacolinhas do supermercado. Sacolinha do supermercado faz parte da nossa vida, né? E as pessoas dão muito valor nisso, né? Porque precisa comer. E é fato. E você vê para todo lado gente carregando sacolinha do supermercado, levando coisas para casa para comer. E vê pouca gente carregando Bíblia, né? Ou se carrega quanto lê a palavra. Então, qual a importância que a gente dá para o nosso espírito, né? Com alimentação, aquilo que nos prepara para a vida verdadeira, que é a vida eterna. Essa vida que nós temos aqui, ela acaba no hospital, ela acaba no cemitério. Mas a vida que nós temos dentro de nós, essa adentra a eternidade. E qual é o valor, qual é a importância que a gente dá a esta vida? Me dói até o coração, né, quando ouvi o Chico falando aqui, né, que talvez o tempo de pandemia foi um tempo de aposentadoria da Bíblia, da palavra. Quando deveria ser o contrário. Muita gente poderia estar se preparando para a eternidade. Sabe por quê? Porque qualquer hora pode ser você ou eu com Covid, gente. Cada vez está mais perto. Você sabe, você está no grupo social, cada vez é a mãe, o pai, né, de um e de outro, né? E a gente tem que ter todo cuidado, eu acho que tem que ter mais cuidado do que a gente estava tendo agora, do que nós tínhamos antes, né? Porque agora nós já estamos acostumando com a pandemia. E começamos a relaxar naturalmente, né? Mas há uma vida muito mais importante do que essa que você tem. Eu não posso nem imaginar. Nessa presença do trono de Deus, a verdadeira vida está. E agora deveria ser uma época que a gente buscaria mais a Deus ainda. E parece que tem um efeito contrário para muita gente, né? Há uma repulsão, né? Há um medo e uma credibilidade em tudo que se fala, né? Pessoas não peneiram. E quando estou falando de todos os lados, né? A gente não deve ser polarizado, né? De fecha com isso. Não. Tenha discernimento. Usa o crivo da palavra para entender que nem tudo que se fala é aquilo que está acontecendo realmente. Mas lá no centro do universo, do mundo espiritual, está o Criador Todo-Poderoso, que habita em você e que habita em mim também, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Então João vê um trono e alguém sentado nesse trono.
o local da divina soberania e majestade, aquele que reina sobre todos, governa sobre toda a criação, quer material, física, espiritual. Os anjos mais poderosos se curvam diante dele. Todo ser se dobrará diante dele. Então, Cristo está sentado no trono de glória, posição retomada logo após a sua ascensão. Ele se assentou ali. E você pode notar que no versículo 8, João está diante do trono, e aqui diz assim, versículo 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Não, aqui não é esse não. Deixa eu mudar aqui. Sim, é no finalzinho do verso. Ao redor, tendo 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que existe, né? Desde a eternidade, no princípio era o Verbo estava com Deus, ele está vivo, ele morreu, ele foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo, e que há de vir. Quem é que virá? Qual é a pessoa da Trindade que virá? A promessa não fala do Pai vindo, nem do Espírito Santo, ele já veio, ele habita em nós. Mas a promessa fala de Cristo, aquele que virá, aquele que há de vir. Ele virá. Então, uma referência. O versículo 11 também. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Como é que as coisas foram criadas? Nada do que foi feito sem ele se fez, referindo-se ao Filho, o Criador de todas as coisas, o Verbo divino. Então, uma referência àquele que está sentado no trono, e nessa interpretação nós estamos afirmando que a visão é de Jesus Cristo, né? Deus se assenta no trono, né? É um Deus só, mas aqui a visão é a respeito de Jesus Cristo. Versículo 3. Eu sei que é meio complicado, e eu estive do outro lado, né? E eu vi o culto como é transmitido, e é uma frustração para quem está do outro lado não ouvir a congregação cantando, os irmãos cantando, nem fazendo perguntas, né? O Chico tem que fazer um malabarismo aí, né, para tentar fazer os irmãos participarem, mas a gente pode fazer isso. Se há alguma pergunta, algum comentário, os irmãos fazem e eu repito aqui no microfone, para que os irmãos de casa entendam o que foi perguntado ou o que foi falado e a resposta que foi dada. Alguma pergunta, algum comentário? O Lucas? Sim. Sim. O Lucas perguntou sobre os 24 anciãos. O que seriam esses 24 anciãos? Nós vamos falar, né, sobre os 24 anciãos. Alguém mais? Alguma consideração ou pergunta? Vamos ler o verso 3 então. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto, aqui apareceu um R aí, né? No aspecto a pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. A visão da glória de Deus através dessas pedras preciosas, pensando no brilho. Então, quem se assenta no trono? Qual é a visão que João tem? João vê Jesus glorificado, exaltado, assentado na majestade nas alturas, dominando sobre todo o universo, sobre os anjos e sobre toda a humanidade. E o aspecto ali ao redor do trono é de jaspe e sardônio. O jaspe também aparece na Nova Jerusalém. No brilho da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém está lá adiante ainda, capítulo 21 de Apocalipse. Se Deus permitir, nós vamos chegar lá, né? Nos dois sentidos. No estudo e na cidade. É a cidade santa, é a igreja, né? É a noiva, é a morada dos santos. Nós vamos chegar lá. Já permitiu, né? Em Cristo nós já estamos lá. Mas
no estudo, ele tem que permitir para a gente chegar lá. Então, ao brilho, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 11, fala que o brilho da cidade é como o brilho de jaspe, uma pedra preciosa, mostrando o valor dessa cidade. Também está na muralha, 21:18, fala que jaspe e sardônio compõem a muralha, e também nos alicerces da santa cidade, versículo 19 e 20, revelando o valor. Quando a Bíblia fala em ouro, pedras preciosas, é claro que você não imagina que lá no céu vai ter ruas de ouro, né? E a cidade tem portas de pérola. Essas coisas não têm valor lá, né? Mas elas nos dão a ideia do valor que nós temos aqui, e lá é muito mais do que isso, né? Elas não chegam perto do brilho e do valor que isso terá para nós. Se nós damos valor a essas coisas aqui, imagina o valor que essas figuras do Apocalipse terão literalmente lá no céu para nós, né? Algo muito melhor, muito maior do que isso. Pois não. Sim. Isso, como sair do corpo, exatamente. O espírito adentrou o céu. Na carne não poderia ir, né? Mas em espírito ele foi. Como Paulo também esteve 3 vezes em espírito na presença de Deus, né? É um arrebatamento, né? Uma visão do que estava no céu. E também é mencionado aqui forma de arco-íris em volta do trono. O arco-íris lembra a aliança de Deus feita com a humanidade logo após o dilúvio, ali na família de Noé, especialmente Noé, mas uma aliança de vida, uma aliança de nunca mais julgar o mundo, destruir o mundo com o dilúvio. E o arco-íris, ele tem a cor verde da esmeralda, representando vida eterna. O verde tem sido associado à vida, onde a verde se subentende que há vida. Então, o verde, até no livro Sem Palavras, representa a vida eterna, né? Um método de evangelismo usado pela, acho que a PEC, né, que criou o livro Sem Palavras. Então, representando aí que a vida eterna está nele, depende do trono, depende da existência daquele que é eterno. Não há vida eterna fora de Deus, né? Deus é que mantém a vida eterna, até dos perdidos. Até dos perdidos. É Deus quem concede vida eterna aos perdidos. Essa vida eterna de condenação, né? De separação de Deus para sempre. Que na palavra de Deus o fato é existência eterna, né? Porque separado de Deus é morte eterna. Então esse é o aspecto. Pois não, Jussara? Isso, Nada a ver com o simbolismo que tem sido dado hoje, né? Esse é o da promessa, é o da aliança, né? Apocalipse capítulo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, lugar de autoridade, né? Autoridade delegada, autoridade concedida, igual o soberano e os seus imediatos, né? Os ministros, né? Os que estão ao seu redor, aqueles que reinam com ele. Então há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Bom, de início não são anjos. Esses não são anjos. É uma interpretação que a gente já deixa de lado, né? Por que não são anjos? Porque a gente vai continuar estudando o Apocalipse e vai ver que eles têm um cântico que os anjos não podem cantar. Anjo não é redimido. Anjo, ou é anjo caído, que é demônio, ou é anjo eleito, que não caiu e não cairá, né? Então são divididos dessa forma, mas entre os homens aos perdidos e aos redimidos. Os 24 anciãos representam a igreja glorificada. Por que a gente tem essa interpretação? Em primeiro lugar, porque a palavra ancião ela foi usada para os líderes da igreja. A palavra episcopos, ou bispo, ou pastor, ou ancião, né? É usado para o homem, né? Não
não se usa a palavra ancião para anjo. Por que não usa a palavra ancião para anjo? Ancião lembra o quê? Experiência, lembra cabelos brancos igual do Gilvan, do Samuel, né? E de alguns que pintam, mas tem o cabelo branco também. Pessoa de idade, pessoa, né? Anjo não envelhece, não tem anjinho, anjão, né? Anjo velho, anjo novo, né? Anjo foi criado e no estado que foram criados, permaneceram, né? Na essência espiritual deles, eles não envelhecem. Desde que foram criados, eles continuam com a mesma essência, não há envelhecimento. Então, os 24 anciãos é a igreja glorificada. Deixa eu voltar aqui. Tem problema. Aqui às vezes enquanto trava, mas ali não travou, tá bom. Então, os 24 anciãos, vestidos de branco, então representa a igreja glorificada no céu. Eu quero que vocês abram em Apocalipse capítulo 5, só ir um pouquinho à frente aí, talvez virar uma página. Versículos 8 a 10. 5, 8 a 10. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus promete aos seus discípulos que eles reinariam junto com ele. Mateus 19, verso 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, discípulos, né? Não só aqueles ali do momento, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, e aqui está falando até de um reino na terra, né? Aquele reino dos céus, reinará sobre a terra, num período sobre a terra, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, bom, aqui já é o 29, para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele faz aqui uma separação, né? Igreja, né? Que eles se tornariam igreja no Pentecoste, é Israel, fazendo a parte. Mas aí você poderia dizer, mas não são 24 tronos, aqui está falando de 12, né? Aí há várias interpretações, né? A 24 seria a totalidade dos discípulos originais, que de fato um deles caiu fora, Judas, e entrou Matias no lugar, mais 12 patriarcas da igreja, os pais da igreja, ou os 12 representando a igreja toda que viria depois. Alguns chegam a dizer que eram 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, representando os redimidos, né? Sempre foi pela graça, sempre foi pelo sacrifício, né? Quer de animais, mas simbolizando o sacrifício de Cristo, ou já o sangue de Cristo, aqueles que vieram depois. O fato é que não são anjos. Não são anjos, e se não é a igreja, aí a gente não sabe o que é, né? Não há outra interpretação. O que poderia ser? Não dá para... Aí começa a imaginar muito, né? Fica mais complicado. Pois não, Solange? Redimidos. Sim. Sim. São homens, né? Redimidos. E reinam com ele. Têm autoridade. Por isso que eles estão assentados em tronos. Uma outra dica, né? Um outro pressuposto aqui é que eles têm coroas de ouro na cabeça. E as coroas são símbolos dos galardões, né? Recompensas que são dadas, são simbolizadas por coroas de ouro. E eles estão ali já recompensados, estão
premiados com os galardões, com as suas coroas. Nenhuma. Pastor Samuel lembrou aqui que não há na Bíblia nenhuma menção de um anjo com coroa, né, com premiado, recompensado, mas a promessa aos homens. Né? Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem as tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Sobre os 7 Espíritos de Deus nós já falamos, né? Que é a plenitude de Deus, né? Todos os atributos divinos ali. Mas, aqui é mencionado, né? Desse versículo. Versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É aqui, aquele que era, aqui está fora do lugar esse slide. Deixa eu mudar aqui. Sim, não tem problema, a gente comenta aqui. Do trono saem relâmpago, vozes e trovões. Isso aqui são manifestações do poder de Deus. Quando Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, o monte tremeu, fumegou, ouviram trovões, viram relâmpagos. Então a presença de Deus é poderosa, ela se revela a João como o Todo-Poderoso que está ali. E 7 tochas de fogo que são os 7 Espíritos de Deus, é a plenitude da divindade. Né? Deus está ali e onde Deus está há muito poder. É isso que aconteceu. Está aqui, versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante a cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Aqui se refere aos querubins. Quando Adão e Eva caíram, transgrediram, eles foram colocados fora do jardim para que não comessem da árvore da vida. Eles não mereciam ficar lá, mas a razão principal é para que não comessem da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, e vivessem para sempre com essa natureza caída, né? No pecado. Então eles foram colocados para fora, e foi colocado lá um querubim, querubins para fechar o caminho de volta ao Éden, né? O paraíso, o jardim, e também lá uma espada que se revolvia. Mas esses querubins também são vistos em Ezequiel. Ali, na visão que Ezequiel teve, são anjos da hierarquia angelical, né? Deus criou os anjos e são mencionados na Bíblia em algumas classes. A gente não sabe se são todas elas, né? Mas as classes que são mencionadas, o anjo, que é o mensageiro, tem o arcanjo, que é o anjo guerreiro, parece guerreando, e tem o nome de um deles, Miguel, mas também há querubins e serafins. Querubins e serafins. Querubim e Lúcifer eram um querubim. E os serafins estão sempre ligados à santidade de Deus, sempre na... Eu me lembro lá em Minas, num dos evangelismos, tinha um senhor que chamava Bim. Era assim que a gente conhecia, né? E um dia, não sei porquê, todo mundo chamava de Bim, mas eu quis saber o nome, né? Eu perguntei assim, mas qual que é o seu nome mesmo, né? Aí a mulher dele deu uma risada, ele não gosta do nome dele, né? Mas por quê? O nome dele é Querubim. Aí eu falei, mas por que ele não gosta do nome Querubim? Não, porque é o nome do cão, né? Aí, nós estávamos bem no começo, né? Era a hora de explicar para ele que há querubins que não caíram. Não é só o Lúcifer, né? Mas há querubins que estão lá, né? Aí ele ficou mais animado, né? Mas continuamos chamando ele de Bim ainda, né? Era acostumado. Então, o mar de vidro representa povos, multidões e nações. Apocalipse 17, versículo 15. Apocalipse 17, 15. Deixa eu deixar meu orgulho de lado aqui e usar os óculos, né? Para que sofrer, né?
Isso, agora olha como a letra aumentou demais, né? Que coisa, gente. Melhorou demais agora. Aqui fala da meretriz que está assentada sobre as águas, né? A grande Babilônia. E no verso 15, da interpretação dessas águas, ou do oceano, do mar. Falou-me ainda as águas que viste, os oceanos, né, os mares, onde a meretriz, a grande Babilônia, um sistema religioso falso, está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então o mar de vidro representa as nações. Deus é soberano sobre as nações e de toda nação, povo, língua, tribo, há representantes no céu. E os seres viventes são os querubins de Deus. Ezequiel capítulo 10, versículo 12. Ezequiel capítulo 10, versículo 12. Todo o corpo dos querubins, suas costas, mãos, as asas e também as rodas que os quatro tinham estavam cheios de olhos ao redor. Eu li um livro quando era jovem, né? Erich von Däniken, um holandês que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Ele usa essa passagem aqui e diz que isso aqui era um OVNI, disco voador, né? E João estava vendo um objeto não identificado. E esses olhos aí, na verdade, não eram olhos, eram luzes. Que João não sabia o que era e colocou como olho, né? Que besteira que o homem escreveu, né? Mas agora ele já sabe disso, né? Porque já morreu. E ele viu a besteira que ele escreveu. Então, os querubins estão ali, os quatro seres viventes. E tem hora no Apocalipse que parece que os querubins se misturam com os serafins, né? A questão das asas que eles têm, mas isso é apenas visão, e a questão das 6 asas representam velocidade, rapidez em locomoção. Alguma pergunta, algum comentário? Uma dúvida? Aproveita o pastor Samuel aí também, olha lá. Ele que tem a pergunta. E ele mesmo responde. Pois não. Sim. Sim. De toda a tribo. Pastor Samuel está falando no capítulo 17, referindo-se às nações que se distanciaram de Deus, né? Mas aqui nesse capítulo 4, menciona a presença, né, a representatividade de povos de toda tribo, língua, povo e nação. Agora eu vou deixar uma pergunta para você, mas não vou responder agora, né? Se há povos, e é fato, né, especialmente a gente que milita na obra transcultural, a gente sabe que há etnias que foram extintas, né? Vou dar exemplo de uma só, os índios tucanos, que existiram no Brasil, que já foram extintos, e não ouviu o evangelho, não foram alcançados. Não é só a etnia dos tucanos, né? Mas outras etnias já foram extintas. Eu lembro que o Norval da Meva, ele estava trabalhando com 2 homens solteiros, né? Que sobraram de uma etnia e tentando ganhá-los para Cristo, porque eram os únicos, não sei como é que está a situação agora, né? Se eles estão vivos ainda. Ele queria alcançá-los porque seria a esperança da etnia, os únicos que seriam alcançados, né? Se há etnias que já foram extintas e não ouviram o evangelho, e acredito que todos nós aqui cremos que sem ouvir o evangelho não tem como ir para o céu. Não há purgatório, né? Não há um jeitinho. Então, sem Cristo, condenado. Então, como é que haverá representante de toda tribo, língua, povo e nação na presença de Deus? Isso é literal ou não é? Essa pergunta você vai levar para casa. Eu sei a resposta, mas não vou falar, prometo. Depois ele responde, né? Depois da escola, né? Tá bom. Versículo 7. Primeiro ser vivente é semelhante a leão. Segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então aqui tem uma representatividade do ministério de Cristo, né? Da maneira como Cristo foi apresentado pelos evangelhos sinóticos. Quando João vê um daqueles seres viventes diante do trono com o rosto como de leão,
há uma referência, uma menção ao evangelho escrito por Mateus. Mateus escreveu primariamente aos judeus, né? Ou seja, o estilo literário, né, o foco da mensagem era para os judeus. Então ele apresenta aos judeus Jesus no seu lado, na faceta de rei. Ele é o rei prometido. Eles esperavam o Messias, aquele que reinaria sobre Israel. Então, era bem importante para eles vê-lo como rei. E ele o apresenta como rei. E aí o leão, né, que se destaca sobre os animais selvagens, o leão tido como rei, o leão da tribo de Judá. E lá em Ezequiel também é visto, né, na visão que Ezequiel tem, os seres viventes com o rosto de leão ali. Mas um outro ser vivente, um outro querubim, Marcos apresenta ele como novilho. Marcos escreve primariamente aos romanos. E para os romanos o servo era um destaque. Até o servo era colocado na posição de filho. Ele era adotado como filho e tinha mais direitos que o próprio filho nascido na casa. O processo de adoção é muito forte. E Paulo usa isso ali em Romanos, né? Quando ele fala sobre adoção, aquela figura dos romanos de o processo de adoção. Então apresenta Jesus como o servo fiel, aquele que não só foi fiel, como se ofereceu em sacrifício por nós. Os morávios, eles tinham um emblema de um novilho entre um arado e um altar. Embaixo eles tinham escrito, pronto para ambos, para servir ou para morrer, como sacrifício, né? Pensando no exemplo de Cristo, aquele que foi servo fiel e serviu até a morte, e morte de cruz. Outro ser vivente aborda o aspecto enfatizado por Lucas. Lucas escreve aos gregos e apresenta Jesus como homem. O grego era obcecado pelo homem perfeito, né? E muitas vezes achavam que o homem perfeito era um semideus. Por isso a mitologia grega tem os seus mitos, né? Daquele semideus, Proteus, né? O Hércules e tantos outros que eles mencionam lá. E eles valorizavam muito a figura do homem. E Lucas escreve e apresenta Jesus como o homem perfeito. E ele é chamado o Filho do Homem. O Filho do Homem que veio e que voltará. E o último ser vivente, 4 anjos ali, é apresentado como águia, e águia voando na sua majestade nas alturas, né, sobre todas as coisas. João escreve à igreja primariamente. E escrevendo à igreja, ele apresenta Jesus como o Deus eterno. Então você, quando for ensinar alguém a Bíblia, não começa com o Evangelho de João. Eu lembro, muito tempo, era distribuído o Evangelho de João para evangelização. E logo que eu comecei a entender, falei, gente, mas começaram com o mais difícil. O mais difícil é o Evangelho de João. Quem é que entende o novo nascimento, né? E pode explicar isso de maneira racional, né? Não, a gente compreende pela fé, mas não dá para entender, né? Mas Marcos, começa com Marcos. Marcos é um evangelho bem mais simples, né? Aí a pessoa vai ganhando conhecimento, depois, claro, vem o Evangelho de João. Mas João não é o evangelho mais fácil para você ensinar para alguém. Claro que o meu posicionamento é que a gente tem que começar em Gênesis, né? Começa em Gênesis e vem vindo. Mas quem for começar no Novo Testamento, não começa por João, não. O Novo Testamento não começa com João, começa com Mateus, né? Então siga a ordem, vai ajudar muito. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, rapidez de mobilidade, estão cheios de olhos, sabedoria, né, inteligência que Deus deu a eles, ao redor e por dentro, vigilância, estão atentos a tudo,
Não tem descanso nem de dia, de noite, e tal qual Deus eles não dormem, eles não precisam dormir, anjo não se cansa. Não tem descanso nem de dia nem de noite. E proclamam, santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles estão dando glória a Deus. E a melhor definição que eu ouvi sobre glória é que glória é a soma de tudo que Deus é. Todos os seus atributos, todas as suas características. Então, quando a gente fala da glória a Deus, é reconhecer o que Ele é. E como é que alguém vai dar glória a Deus com discernimento? Conhecendo como Deus é. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem bem a Deus, de fato, não dão a glória que Ele merece. Vão até dizer glória a Deus em qualquer momento, mas sem entendimento. Então, dar glória a Deus é dizer, o Senhor é tudo isso mesmo que a palavra de Deus diz que é. Reconhecer todos os seus atributos, todas as suas características. É dar a Ele o que é devido, o que é justo, o que é digno. É não diminuir em nada do que Ele é, do que Ele faz, do que Ele fará. Isso é dar glória a Deus. Isso é um completo entendimento, é uma adoração incessante. E os anjos sabem disso. E eles se prostram, e eles louvam, e eles reconhecem e dão glória a Deus de fato. Versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, notem a adoração, né? Reconhecer o que Ele é, honrá-lo pelo que Ele é, e agradecer pelo que Ele faz ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Aquele que é eterno não tem fim, não teve começo e não terá fim também. Essa adoração nos céus é incessante. Eu nunca imaginei o céu como um lugar tranquilo, calmo, parado, né, monótono. Algumas pessoas têm essa ideia, né? Essa ideia vem do espiritismo. Né? Essa ideia vem de filosofias, né? Mas não é a ideia que a palavra de Deus transmite. Pelo contrário, toda vez que a Bíblia revela os céus abertos, a gente vê um intenso movimento, barulho, né? É um céu muito mais pentecostal do que tradicional, viu? É gente dizendo aleluia e glória a Deus, né? Mais do que nós costumamos fazer, porque agora eles entendem, eles sabem realmente como Deus é, porque tem a mente de Cristo. Então, o louvor e a adoração nunca cessará dos seus lábios, nem dos seus corações. O céu está em constante movimento e agitação. O céu não é uma clínica de repouso, né? Nem um lar de idosos, né? Mas é muito parecido com uma sala com crianças e adolescentes, né? Bem agitado, né? E aquelas crianças bem... Então, um lugar de muito movimento, né? Muita atividade. A gente nem consegue imaginar tudo que está acontecendo lá. Versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão. Aqui também adorando, né? Mostrando a sua posição de humilhação diante daquele que é o dono de todas as coisas, se prostram diante daquele que se encontra sentado no trono. Essa questão de sentar-se, né? O simbolismo disso, espírito não se cansa. Geralmente a gente senta, está cansado, né? Que vai ficar um bom tempo. Seria difícil vocês ficar o tempo todo da IBD em pé, né? Por isso se senta. E até se cansa ficar sentado também. Mas por que sentado? A expressão sentado na Bíblia significa de algo concluído. Representa que a obra que Deus fez, consumada. Jesus assentado no céu significa que Ele cumpriu a missão. Ele veio para morrer no lugar do pecador, ressuscitar, vencer a morte, esmagar a cabeça da serpente, e Ele consumou essa obra. Quando mostra Deus assentado, porque Deus
começou a obra da criação e ele terminou. Essa é uma característica de Deus, ele sempre termina aquilo que ele começa. A nossa característica humana, em geral, são obras inacabadas, né? Quase que toda mulher tem lá em casa alguma coisa que começou e não terminou, né? Aí para não falar dos maridos, né? Que a mulher está esperando que ele termine algo que ele começou. A Jussara concordou ali, né? Mas ele está terminando as obras na casa dos outros, né, João? Esse é o caso, né? Falando nisso, tem aquele cano lá em casa, né? Em casa lá vai ficar em segundo, viu, Jussara? Então, é assim, a gente começa tanta coisa, né? Um curso, né? Um treinamento, né? É tão bom concluir algo que você começa, porque você imita Deus. Deus sempre termina aquilo que ele começa. Então, está assentado no trono. E adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, aquele que é eterno, e depositarão as suas coroas diante do trono. Um reconhecimento de que aquela recompensa dada por Jesus foi algo que ele mesmo fez através de nós. O que é que merece galardão? O que merece galardão na vida do crente é aquilo que o Espírito Santo faz através de nós. Então o Espírito Santo faz através de nós, nós recebemos recompensa. Quando é a nossa velha natureza fazendo, mesmo que seja uma coisa boa, é madeira, feno e palha. É queimado. Mas quando o Espírito Santo faz através de nós, isso, como é que é isso? O Espírito Santo controla, ele faz para a glória de Deus, aquilo é ouro, prata e pedras preciosas. O fogo não terá nenhum efeito sobre aquilo. E é esse que vai merecer o galardão. Então é um reconhecimento da igreja de que Deus mesmo é que fez através da igreja e depois recompensou aquilo que ele mesmo fez através da igreja. Ou seja, a palavra aí é graça. Sempre graça. Não há nenhum merecimento em nós. Mas aquilo mesmo que Deus faz através de nós, ele recompensa. E eles estão agora colocando diante do Senhor, dizendo, é tudo seu, né? Veio tudo de ti, tudo para ti. É dele que veio. Coloca aos pés de Cristo, tudo foi feito por ele e para ele. E o versículo 11. Tu é digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é por causa da vontade dele. Por isso ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e o poder. Está vendo? O reconhecimento, né? Ele é digno de honra, ele é digno de glória, do reconhecimento de tudo que ele é. Ele tem que ser reconhecido que ele tem todo o poder, poder para criar todas as coisas. E por sua vontade, nada existiria. O que existia era nada. E o nada ouviu a ordem de Deus. E tudo se fez. Do nada ele fez todas as coisas, inclusive os anjos. Todas as coisas foram feitas por ele. É esse Deus que continua no controle. É esse Deus a quem nós servimos. E é diante desse Deus que nós estaremos, um dia e por toda a eternidade. Que você tenha essa visão do céu aberto. Né? Que isso anime o seu coração nesses dias de muitas más notícias. Né? Às vezes a gente nem tem muita vontade de olhar nos grupos, né? Mas a gente precisa, porque a gente está orando, está acompanhando. Mas é muita notícia ruim, né? Muita notícia ruim mesmo, em todos os sentidos. Mas acalme o teu coração, estou pegando carona aqui com o Chico, né? E descanse em Deus. Cresça no meio da provação. Esse é um momento de crescimento e não de esfriamento. É momento de crescer. Pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho nesse momento.
Pessoas estão precisando de um incentivo, né, de uma palavra verdadeira nesse momento. Há pessoas apavoradas. Há muita gente entrando em depressão. Há pastores abandonando o ministério. Há muita incerteza quando nós olhamos na perspectiva humana. Há pessoas desanimadas. Mas é momento de olhar para o céu, né? Olhar para Deus e aprender nessa situação. Há crescimento nesses momentos, né? E de uma certa forma, também há uma separação daqueles que são verdadeiros crentes, né? E quando eu estou falando isso é de se apegar a Deus, não estou nem falando de frequência, não tem isso na minha cabeça, né? Mas é um momento de se apegar a Deus. Pegar a Deus em oração, em casa, família, né? De estar mais perto dele. É nesses momentos que a gente cresce. E não vamos perder essa oportunidade.